Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e no vídeo de hoje eu tô aqui pra gente fazer uma análise rápida da GTX 1070 Ti da Zotac, tá? Alguns chamam de GTX 1070 Ti, mas azar, vou chamar de TI. Galera, lembrando que esse não é um vídeo de desempenho e análise do desempenho dessa placa. Quem está buscando aí comparativo de teste de desempenho, quanto essa placa atinge, quantos graus ela vai fazer, quantos FPS ela faz tal jogo, não é esse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui é pra gente fazer uma análise do produto em si, ver o que tem dentro da embalagem, falar um pouquinho sobre o peso, a construção, se tem backplate, se não tem, como é que é o modelo, comparar o clock, enfim, é isso daí mesmo que a gente vai falar nesse vídeo. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Galera, então como sempre, eu vou começar mostrando pra vocês aí a caixa do produto, tá? Onde de cara aqui a gente já consegue ver uma coisa. Essa placa aqui é o modelo Mini, tá? Então aqui a gente tem um destaque em amarelo falando que essa daqui é o modelo Mini. Porque essa D70 Ti, ela também é fabricada no modelo AMP e no modelo AMP Extreme, se não me engano. Então essa daqui é, digamos assim, a mais básica, né? O modelinho de entrada da D70 Ti da Zotac, que mesmo assim é um modelo muito top. Então aqui a gente tem ali informação dizendo que ela é mini, que a gente tem informação dizendo que ela é compatível com o software de configuração da Zotac, né? Onde a gente vai poder fazer overclock e tudo mais, que é o software Ice Storm, né? E aqui a gente tem informação sobre a memória de vídeo dela, né? Então que é 8 GB, uma placa de 8 GB, assim como qualquer D70 Ti que a gente pegar hoje no mercado. Aqui a gente tem mais algumas informações sobre a compatibilidade dela, mas isso aqui é um padrão da Nvidia, né? De qualquer D70 Ti e não desse modelo em específico. A gente encontra então a caixa no padrão amarelo aí da Zotac, que é a Zotac usa essa cor aí como, digamos assim, é tipo a cor original deles e tal. E aqui na parte de trás da caixa a gente tem mais algumas informações tipo de marketing, assim, né? Então, tipo, que a gente tem uma coisa dizendo, ó, super compact, tá dizendo que é uma placa compacta e tal. Aqui o Firestorm, que é compatível com o software deles, que nem tava ali na frente. Então, é algumas informações aí até que eu vou ir falando durante o vídeo, tá? Então, eu vou tirar ela aqui da caixa, ver como ela vem embalada pra comentar com vocês aí e ver o que acompanha aí dentro da caixa dela. Galera, então quando a gente abre aí a caixa amarela da Zotac, a gente se depara então com essa caixa preta aqui dentro dela, que é onde a gente vai ter a nossa placa de vídeo e acessórios, tá? Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês aí como que a placa vem embalada. Não sei se dá pra ver, nossa, eu tô contra o sol aqui, tá muito ruim de olhar pra tela da câmera. Mas enfim, aqui então a gente tem um pacotinho que tem os acessórios da placa de vídeo. Vamos ver o que tem aqui dentro, eu ainda não vi, vamos comentar com vocês. Tem mais nada? Ah, tem um negócio aqui. Aí, saiu tudo. Então aqui, primeira coisa que nós encontramos, galera. Isso daqui então é um catálogo, eu acho que é um catálogo. Mas o mais estranho é que nesse catálogo não tem nem sequer o logotipo da Zotac em nenhum lugar. Mas enfim, é tipo um catálogo informando alguns outros produtos aí, se vocês quiserem comprar e tal, nada demais, tá? Aqui então a gente tem um guia rápido de instalação da placa de vídeo, apesar de que a grande maioria aí da galera provavelmente sabe como botar, né? É só plugar ali no PCI Express, colocar os cabinhos de alimentação da fonte, já eras, né? Depois a gente só instala os drivers. E falando em drivers, a gente tem então o nosso CD de instalação dos drivers e do software Firestorm ali da Zotac, tá? Então a gente até recomenda que vocês não instalem por esse CD, baixem direto o software pelo site da Nvidia, né? Na verdade os drivers pelo site da Nvidia e depois o software pelo site da Zotac, tá? Então vocês têm duas coisas para baixar, não esqueçam. Site da Nvidia, a gente baixa os drivers. Eu recomendo que vocês baixem direto o GeForce Experience, que daí o GeForce Experience basicamente faz tudo sozinho. Ele baixa os drivers mais atuais ali sozinho, não precisa fazer nada. Então baixa o GeForce Experience, depois vai no site da Zotac e procura o link de download desse software deles, tá? A gente também encontra dentro da caixinha ali do CD esse adesivo bem pequenininho aqui da Zotac, que é um adesivozinho, não é metalizado, mas é bonitinho, legalzinho. Então aqui a gente tem essa espuma que protege a placa e aqui a gente tem a nossa placa. Ela é pequena mesmo, olhando ali até pelas fotos e tal, quando a gente olha na internet ela parece ser um pouco maior, mas ela é bem pequena mesmo, tá? Então aqui a gente tem um adaptador de energia para fonte, onde a gente vai plugar isso daqui na fonte e depois utilizar a outra ponteira preta ali na placa de vídeo. Obviamente a gente não recomenda que vocês utilizem isso, o bom é que no mínimo vocês tenham uma fonte já capaz de alimentar a placa de vídeo de vocês. Não fiquem fazendo uma gambiarra, porque se a fonte de vocês não tem esse cabo, é porque provavelmente ela não suporta a demanda dessa placa de vídeo, tá? Uma coisa que chamou atenção aqui agora é que deu pra ver que eles usaram a mesma espuma
das outras D70 deles, só que eles preencheram com esse quadradinho, com esse bloquinho aqui, pra a gente enfiar aqui e a placa não vir batendo durante o transporte, né? Isso é bem interessante. Então a gente pega a placa aqui, ela vem dentro desse plástico antistático, tá? Então galera, já com a placa aí fora da caixa, o sol baixou aqui, espero que o vídeo não esteja ficando escuro, porque eu não consigo ver o display da câmera aí, tá? Mas enfim, então aqui a gente está com a placa em mãos. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui é uma placa, assim como já de praxe da Zotac, é muito bem construída. Toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui na base da placa, né, toda essa estrutura utilizada aqui, ela é feita, cara, eu acho que é metal. Às vezes eu não consigo identificar porque os produtos são meio parecidos assim. Tipo, às vezes eles fazem um plástico rígido tão bem feito que parece metal. Mas se não é metal, é muito semelhante ao metal, tá? É muito resistente. Eu já cansei de fazer vídeo aqui de placas de vídeo, já peguei muitos modelos, até de outras fabricantes e tal, em que o plástico daqui de cima, talvez eles façam para ser leve, mas tipo é muito vagabundo. Algumas fazem os plásticos meio leves, muito estranhos, parece que vão quebrar a qualquer momento. Não é o caso da Zotac, tá? A Zotac se preocupou nesse material que eles utilizaram aqui e deram um material de extrema qualidade. Eu achei isso muito bom, tá? Eu vou tentar melhorar a iluminação aí, porque agora eu consegui olhar pelo display da câmera e eu vi que tá bem escuro. Só um pouquinho. Galera, eu acho que agora melhorou a iluminação aí e já aproveitei também para aproximar o foco da câmera aí diretamente na placa de vídeo. Então, outro ponto que chama atenção sobre a construção dessa placa é que a gente tem ventoinhas de tamanhos diferentes, tá? No site da Zotac eles não chegaram a explicar muito bem o porquê deles fazerem isso, mas eu acredito que seja mais mesmo da questão de tamanho, né? Para economizar e deixar o menor tamanho possível com o melhor desempenho possível. Então nessa ventoinha aqui, eu até vou botar a régua aqui para vocês verem, a régua tá ao contrário, mas eu acho que vocês vão conseguir enxergar direitinho. A gente tem uma ventoinha aqui nesse tamanho de exatos 10 centímetros, passa um pouquinho na real, não, uns 10 e um pouquinho, 10 centímetros e meio quase. Já nessa outra aqui, a gente tem uma ventoinha de 9 centímetros, tá? Então aqui 10 e aqui 9, a gente tem uma ventoinha maior que a outra. A gente já consegue ver, só de olhar para a placa, que essa ventoinha aqui é maior, tá? Então caso vocês comprem esse produto, não se assustem, que é assim mesmo, beleza? Na parte das conexões traseiras da placa, então, a gente tem 3 saídas DisplayPort, uma HDMI e uma DVI, tá? Lembrando que o DVI que vem nessa placa é aquele DVI que geralmente não tem suporte a adaptador, que tem muita galera aí que usa ainda o adaptador de DVI para VGA, mas o DVI I, se eu não me engano, é o que não possui suporte e o D é que possui, ou o contrário, eu sempre me confundo nesses dois aí, mas esse daqui é o que não possui suporte, que tem um risquinho só, tá? Na parte de cima aqui da placa, a gente tem um backplate e isso eu acho muito bacana, porque por mais que essa daqui seja um dos modelos de entrada da D70 Ti da Zotac, eles se preocuparam em colocar um backplate na placa. Para quem já está acostumado e sabe, aí, backplate ajuda muito na refrigeração e também para não envergar a placa depois de longo tempo de uso aí, né? Porque tem muita placa fabricada aí sem backplate que a placa acaba entortando. Então, com o backplate a gente tem essa certa segurança aí, tanto na questão de refrigeração, né, que vai dar uma melhor refrigeração até mesmo para o GPU, quanto na questão aí de não envergar a placa, tá? Aqui, obviamente, a gente vai encontrar as nossas saídas ali para poder fazer um SLI, e aqui então a gente tem a nossa conexão PCI Express. Eles não chegaram a mandar aí nenhuma proteção, né? Tipo aquelas proteções de PCI Express ou dessas conexões de SLI ou até mesmo as conexões na parte traseira aqui, mas sinceramente, para ser bem honesto, eles já entregaram uma placa que mesmo de entrada tem uma construção fora do normal. Pra mim, eu achei muito boa e não tem necessidade de ficar mandando protetor também, né? Não dá pra ficar exigindo muito, né? Outro ponto bacana, que geralmente a galera costumava reclamar um pouco e tal, é que as placas da Zotac, se não me engano até os modelos D60 e tal, os modelos um pouco mais atrás ali, eles ofereciam a iluminação da placa branca e nada podia ser customizado, basicamente, né? Então a gente tinha aquele amarelo da Zotac na parte de cima aqui, vocês podem ver que eles tiraram o amarelo, e também aqui na parte da iluminação não tem nada em detalhe de amarelo. Então quando a gente entra no site da Zotac, na página da D70 Ti Mini, tem uma parte ali que diz o seguinte, deixa eu ler aqui pra vocês, peraí. Tem uma parte no site da Zotac, eu abri aqui o site da Zotac, cara, só pra poder falar isso pra vocês. Tem uma parte que tá escrito assim, ó, No more beautiful Zotac Yellow, tipo, estão falando tipo assim, ó, não tem mais o lindo amarelo da Zotac. Agora tu que escolhe, a cor é neutra, tu que faz a configuração da cor de acordo com o teu gosto. Então eles falaram tipo assim,
vocês reclamaram e a gente ouviu. Então isso é uma coisa que eu acho interessante, por quê? Porque realmente eu já tinha visto em fóruns a galera reclamando dessa questão de iluminação. Por mais que pra muita galera seja uma coisa boba, uma coisa tosca e tal, só questão estética, tem muita gente que se importa, que tipo monta uma configuração inteira numa cor, aí chega na placa de vídeo, quer pegar Zotac porque gosta da fabricante e acaba ficando aquela coisa esquisita na cor amarela, que enquanto, sei lá, toda a tua configuração na cor vermelha ou azul, por exemplo. Não adianta, cara, fica estranho, não tem o que dizer. E aí eles se preocuparam e arrumaram isso aí pro público, eu acho isso muito legal. E já falando em iluminação, então, ela tem, as zonas de iluminação dela são as seguintes. A gente tem a zona de iluminação aqui nesse logotipo da Zotac, tá? Isso aqui vai acender, vocês vão conseguir mexer. Depois a gente tem uma zona de iluminação aqui, tá? Ela fica nesse formato de V. E depois aqui também nesse formato de V, de cabeça para baixo, tá? Então a gente tem aqui, aqui e no Zotac, que vai ficar de frente para o usuário. Outro ponto interessante nessa placa de vídeo é que, como vocês podem ver, dá pra ver tanto nesse ângulo quanto nesse, a gente tem heat pipes enormes aqui. E uma coisa bem interessante, se vocês olharem bem de pertinho, talvez depois nos closes, quando eu colocar ali, vocês consigam ver melhor, os heat pipes de cobre encostam diretamente no GPU. Então a gente tem uma refrigeração absurdamente boa nessa placa, tá? Não são todas as fabricantes que fazem isso, obviamente a grande maioria vai sim colocar heat pipes, mas não são todas que se preocupam em colocar as heat pipes em contato direto com o GPU. Então isso é uma coisa que ajuda bastante na refrigeração da placa, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega um water cooler da vida, a gente tem a peça de cobre do bloco entrando em contato diretamente com o processador, e isso aí ajuda muito na refrigeração do nosso processador, né? Que é o mesmo caso aqui na placa de vídeo, só que sem o líquido. Galera, então agora só falando um pouquinho sobre as especificações técnicas dela, tá? Antes de eu tirar as medidas para finalizar o vídeo, eu queria falar então um pouquinho sobre a especificação técnica mesmo, tá? Então a gente tem o clock dela aí, o clock base de 1607 MHz, enquanto que a gente tem um boost de 1683, tá? Então a gente não tem grandes diferenças aí entre o base e o boost, porém, apesar dela ser um modelo mini, lembrem-se que ela conta com o software Firestorm ali da Zotac, que nos proporciona também uma espécie aí de overclock na placa, tá? E para ser bem sincero, apesar dela não ser uma placa destinada a quem vai fazer overclock, ela tem uma construção muito boa que eu particularmente, se quisesse fazer, faria sem preocupação nenhuma, tá? Ela também é uma placa que suporta até Quad Display, ou seja, ela suporta até 4 monitores funcionando em simultâneo, tá? Ela recomenda uma fonte de alimentação de 500 watts, tá? E lembrando aqui, ela possui esse conector aqui extra de 8 pinos, que é o mesmo do adaptador que eu tinha mostrado para vocês. Então, tenham uma fonte com potência real, no mínimo com Silicon Plus bronze, para alimentar essa plaquinha aqui e não precisar ficar usando o adaptador, porque ela tem o pico máximo de uso de 180 watts, tá? Então não é algo muito absurdo, mas também é algo que não vai ser bacana se vocês não utilizarem ela com uma fonte de qualidade, beleza? Então só para ressaltar, porque tem muita gente que fica na dúvida aí, ela é uma placa que ocupa 2 slots ali nas baias de expansão, tá? Na verdade, tipo, 99,9% das placas de vídeo que a gente pega hoje aí no mercado ocupam 2 baias de expansão. Somente algumas ali, tipo os modelos que tem low profile e tal, que vai ocupar uma, ou aqueles monstrão ali que vão ocupar umas 3 baias de expansão, mas não é o caso dessas. Aqui a gente vai ter 2 slots de expansão sendo ocupados pela placa. Quanto às medidas da placa agora, só para finalizar o vídeo, a gente tem então aqui 21 centímetros por... Deixa eu ver aqui, vou pegar desde a conexão PCI Express ali, tá? A gente tem 12 centímetros e meio aqui, e na altura temos pouquinho menos de 4 centímetros, tá? Mas é quase 4 centímetros. Então essas são as dimensões da placa, caso vocês fiquem na dúvida aí na hora de fazer a instalação no gabinete de vocês. Galera, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de deixar, essa é boa. Não deixem de colocar o like ali embaixo. Por favor, deem o like no vídeo se vocês gostaram, porque isso fortalece muito o nosso canal e dá uma maior visibilidade para os nossos vídeos, tá? Então, por favor, deixem o like se vocês gostaram do vídeo. Se não gostarem, pode deixar o dislike ali que é tranquilo, tá? Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa ali embaixo nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder. E se vocês quiserem continuar acompanhando o
nosso conteúdo, só se inscrever ali embaixo no nosso canal. Valeu e até a próxima!